Mateus, capítulo 7, verso de número 24, está escrito assim: Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Sente seu lugar em nome de Jesus. Aproveitando, desocupa as suas mãos e aplauda ao Senhor da glória com palmas alegres que são para Jesus. Meu amado, eu quero que você preste bastante atenção no que o Senhor Jesus quis falar conosco através da sua santa e maravilhosa palavra. Jesus está falando aqui sobre casa, né? Sobre aonde a gente deve ou não construí-la. Você sabe que uma casa marca a nossa posição. A casa é, de uma certa forma, o nosso reinado, o nosso domínio. Dentro da sua casa, de uma certa forma, você tem o controle. Todos nós desejamos ter a nossa própria casa, para a gente ter o nosso cantinho. Pessoas que vivem sem ter onde morar, é muito complicado. Hoje está no local, amanhã não está mais. Não tem como se posicionar. Fulano de tal, ontem ele estava naquela casa, mas já foi para outro local. Ele ainda não tem uma casa própria, ele não tem um local definido. Jesus está falando que um homem que teve a condição de edificar a sua própria casa. Nosso sonho, aleluia. Quem é que não tem o sonho de edificar a sua própria casa? De ter a sua condição de fazer a sua casa como você deseja. Ali vai ser o seu local, ali vai ser onde você vai dormir, aí você vai construir o local onde você vai cozinhar, você vai sonhar em ter o local onde você vai se reunir com a sua família, aonde você vai lavar a sua roupa. Você sonha no dia que puder construir ou edificar a sua casa do seu jeito. Jesus explica que esse homem teve, ou esses dois homens, tiveram a oportunidade de construir a sua casa. Planejaram, então executaram aquilo que eles planejavam. Vamos construir. Teve um que edificou a sua casa sobre uma rocha. Ele cavou fundo. Cavou, trabalhou mais, se esforçou mais. Ora, era a casa dele. Ele tinha que fazer isso. Ele tinha que se esforçar ao máximo. Ele tinha que usar o melhor que ele tinha. Ele tinha que fazer o máximo, pois era aonde ele iria morar.
queria usar um elemento ruim, porque poderia vir uma chuva. Ele queria usar a melhor telha, porque se chovesse, não ia ter goteira. A melhor porta, porque se viessem tentar arrombar ela, não conseguiriam. Aleluia. Ele se esforçou e edificou a sua casa sobre a rocha. Outro cara teve a mesma oportunidade que ele, mas ele decidiu poupar esforços. Nem para que isso não. Ele quis o mais barato, o que se encontra em qualquer local, aquilo que o vendedor diz para ele. Já foi comprar algo que o vendedor te indicou? Sempre ele vai te indicar o que está emperrado na loja, não é assim? Se você não souber o que você vai comprar, ele vai te vender aquela lâmpada que faz 10 anos que está lá, aquela porta que ninguém mais quer. Esse homem foi insensato, imprudente. Ele teve a oportunidade de construir o seu lar, onde ele iria morar, onde a família dele iria repousar. Ele poderia ter economizado na pintura. E para que uma casa toda pintada, se tem proteção? Ele poderia ter economizado, quem sabe, na cerâmica. Eu estou aqui conjecturando a palavra. Poderia. Ele poderia ter economizado em alguns fatores, em alguns detalhes. Mas ele foi economizar no principal. É o fundamento da sua casa. Que adianta uma casa linda, se ela a qualquer momento pode desmoronar? Que adianta uma casa grandiosa, se a gente não pode dormir em paz dentro dela? Se a qualquer momento ela vai desabar. Você teve uma noite boa, quando aquela chuva forte caiu. A minha não foi tão boa, que tinha goteira e eu tive que encher baldes e baldes de água. Tive que me levantar. Ainda bem que era na goteira, mas teve pessoas que não veio de cima, alagou a casa. Estava pior que eu. Mas teve pessoas que dormiram bem. Nem viram. Por quê? Porque a sua edificação era boa. Sem problema. Jesus disse que aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, eu vou assemelhar sobre o homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Os alicerces dela foram firmados na rocha. E veio água, veio chuva, veio água, veio vento. E aquela casa permaneceu de pé. Parecia que nada tinha acontecido, porque ela tinha sido firmada sobre um bom alicerce. Quem ouve a palavra de Deus e não as pratica, Jesus assemelhou sobre o homem insensato que edificou na areia. Veio a chuva, veio o vento, os rios deram sobre a casa, e a Bíblia diz o quê? Que grande foi a ruína. Aquela casa caiu. Ou matou uma família, ou deixou uma família desabrigada. A palavra que Jesus está nos ensinando é aonde a gente tem depositado a nossa fé. A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus está dizendo, quem tem fé na minha palavra tem uma boa edificação. Aquele que não tem fé, ele não tem nada. Aquele que tem fé na minha palavra, porque quem tem fé pratica, ele tem uma edificação segura. Aquele que não tem fé, ele nunca vai praticar. Se você soubesse ou não tivesse a certeza que o seu patrão iria te pagar no final do mês, você ia trabalhar meio que, eu
não sei não, eu vou aqui, mas se você tem fé, você trabalha. Aleluia. A nossa fé, ela tem que repousar sobre um bom alicerce. Você quer ver esse negócio aqui como é doido? Teve um monte de gente que já edificou a sua fé sobre diversas outras coisas. Seja ela um lenço que foi ungido, seja ela... Eu vou parar só no lenço, que é mais comum entre as igrejas. Muita gente edificou a fé e posicionou. E não conseguindo aquilo que esperava, a sua fé desmoronou. Às vezes destruindo uma família. Era um casal que estava batalhando alguma coisa, agora não quer mais saber da igreja. A casa desmoronou sobre eles. E não só sobre eles, mas às vezes sobre os filhos, que não são mais levados para a igreja. E vão por outros caminhos. Ah, Deus não me deu. Não é que Deus não te deu, é porque você não edificou a sua fé sobre o local certo. Quando vem o vento, quando vem a água, cai. É muito fácil ser crente enquanto não está vindo a tribulação. É muito fácil. Eu sou crente, pronto. Quem é que vai dizer que não é? Eu tenho fé. Quem é que vai dizer que não tem? Agora ela tem que ser provada. Quando vem a tribulação, a tua fé tem que sustentar. Ela tem que aguentar o vento, a tribulação, aquilo que vem sobre a sua vida. Se não aguentar, é porque sua fé era firmada em outra coisa. Você está entendendo aqui? Em que você tem firmado a sua fé por amor de Deus? É onde reside aquilo que você tanto espera. Você não pode colocar a sua fé em qualquer coisa, mesmo que seja fácil. Ah, é fácilzinho, eu vou colocar minha fé. É muito fácil eu dizer que eu tenho um pano e se eu botar na cabeça de alguém, vai ser curado. Isso é muito fácil. Se eu tenho que botar sobre uma vida de uma pessoa, ela vai ter a vida transformada. Isso é fácil. Se não for, a casa cai. Difícil é você cavar fundo. É você aprender. É você dizer, não, eu não posso sair da presença de Deus. Porque se eu sair, para onde eu vou? Quem é que pode me ajudar a não ser Deus? Com o tempo, a palavra de Deus no seu coração vai gerando fé. Fé é o elemento tão escasso no universo, que Jesus falou, se uma pessoa tiver do tamanho de um grão de mostarda, ela pode transformar paisagens. Dizer, monte, sai daqui, vai para o mar, e ele vai. Árvore, ergue-te daqui, planta-te no meio do mar. Ela se arranca e vai se plantar no meio do mar. Uma fé minúscula, mas é escasso, porque as pessoas estão deixando de ouvir a palavra de Deus e de praticá-la. Aqui ó, a fé vem pelo ouvir, mas você quer ver como a fé é interessante? Em Hebreus capítulo 11, verso de número 6, é uma carta que a gente não sabe quem escreveu, a gente briga para saber, mas não importa, o que importa é que ela tem um fundamento sólido. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Será que é uma fé mentirosa? Não, é uma fé verdadeira. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, a necessidade que todos que se cheguem na presença de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Você vê como isso é importante? É necessário eu crer em Deus. Como é que eu creio em Deus? Pela palavra de Deus. Eu não creria em Deus se eu não tivesse aprendido quem é Deus. Por isso que você tem que entender quem é Deus. Eu posso dizer para você que Deus abençoa a vida de qualquer um. Vou dizer isso para você. Que faça ou deixe de fazer, Deus abençoa, mas a palavra dele está dizendo que não. Aí em quem eu devo crer? Na palavra. Porque é ela que me firma na rocha.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus porque a gente não compreende que Ele existe. Como é que você espera receber o milagre de quem você não acredita? De quem não existe? Não tem como. Por isso que a fé, ela é brotada em nosso coração quando a gente crer na palavra. A gente tem certeza e a gente anda por ela. Pastor, eu não sei bem o que é fé. Fé é uma palavra difícil de entender. Eu vou lhe explicar o que é fé. No capítulo, mesmo capítulo 11, agora no verso de número 7, de Hebreus, ele faz questão de dar um exemplo de fé e por aí segue. Ele diz que pela fé, Noé foi avisado do dilúvio. Sem ver o dilúvio, ele começou a trabalhar e a edificar a arca. Por quê? Porque ele sabia que o dilúvio viria, porque foi Deus que falou. Aleluia! Você entende o que é fé? Quando eu digo para você, irmã, se você praticar a palavra de Deus, Deus vai abençoar a tua vida, vai abençoar o teu lar. Você pode dizer, pastor, mas eu não estou vendo essa bênção. Mas você vai começar a obedecer a palavra de Deus, porque o futuro é que vai provar que a palavra tem razão. Se Noé tivesse dito, não, que conversa de Deus fazer isso, eu vou construir, não tem para que isso não, Deus é bom, Ele nunca vai destruir todo mundo, ele tinha morrido como o mundo da sua época morreu. Pessoas hoje que não quer praticar a vontade de Deus, têm morrido, porque bota na cabeça, Deus é bom, isso não existe não, esse negócio de crente, de igreja, de aceitar Jesus, Deus é muito bom, eu sou uma pessoa boa, mas a minha palavra diz, se não aceitar, se não se voltar para Deus, há uma consequência terrível sobre a nossa vida. Então, em quem eu tenho que crer? Em que a minha fé está sólida? É na palavra de Deus ou é no firmamento da areia, que é na palavra de qualquer um? Não, fulano ali disse, fulano falou, então está falado. Eu nunca posso trocar a palavra de Deus por palavra de fulano. A nossa fé, ela tem que ser firme. Porque o diabo, ele quer abalar a tua casa a qualquer momento. Ele vive querendo destruir a nossa casa, a nossa paz, a nossa família. É através da fé que a gente se protege. Porque a gente firmou ela em Deus. O diabo pode vir sobre nós, como diz a palavra. Pode se levantar 1000 à direita, 10.000. 1000 à esquerda, 10.000 à direita, mas se nós crermos na palavra, se nós andarmos pela fé que há em Cristo Jesus, nós não seremos atingidos. Aleluia! Por que não seremos atingidos? Por que não seremos atingidos? Quer saber por quê? Pastor, porque nós somos super poderosos? Não! É porque Deus determinou que aquele local aonde a gente anda não vai cair. Não vai ter inimigo. Está entendendo? Não tem perigo. É assim, ó. Vou te explicar. Minha mãe, como mandava eu ir comprar pão na padaria, ela dizia, vá pela calçada, porque você pode ser atropelado. Está entendendo? Ela entendia que calçada é local de gente andar. E eu estava protegido do trânsito. Deus diz, ande pela minha palavra. Ele sabe que quando você anda por ela, você tem proteção. É como se Deus dissesse, olha, quem estiver nesse caminho aqui, está protegido. Desse lado não, desse outro não, mas aqui vai estar. Qualquer um que andar pelo caminho de Cristo vai estar protegido. Qualquer um que entrar, que ficar na posição que Cristo nos orientou, está protegido. Por isso que 1000 cai do nosso lado, 10.000 à direita. Por quê? Porque não estão no caminho de Cristo. Nós só não somos atingidos porque não estamos lá. Não quer dizer que a mão de Deus é conosco no erro. Não.
Se a gente pular para o lado de lá, se arrebenta também. Pular de cá, se arrebenta também. A proteção é no meio, é no centro da vontade do Senhor. Eu vou explicar para você, trazer para você algo importante. Sobre o dever que há e o poder por trás da gente ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Porque a fé é isso. Quando eu tenho certeza do milagre que vai acontecer na minha vida, porque Deus falou, eu coloco a palavra do Senhor em prática na minha vida. Deus, eu quero tanto que o Senhor salve a minha casa. Aí a palavra de Deus o quê? Primeiro creia você no Senhor Jesus, depois será salvo tu e a tua casa. Não adianta você não crer para a tua casa receber a presença de Deus, ou receber a salvação que há em Deus. Tem mãe que diz assim, eu queria tanto que o meu filho estivesse na igreja, que não me desse trabalho, que estivesse ali como você, como os irmãos que estão lá. Eu queria tanto isso. Mas vamos para a igreja também. Não, eu não vou não, mas eu queria tanto que ele fosse. Olha aí como é louco. Como? Para ele ir, primeiro, deixe Deus entrar no seu coração e transformar. Queria tanto que meu marido estivesse na igreja, quer mesmo? Então vamos para lá. Não. Ele. O problema é ele, não, o problema é eu que não quero quebrar essa minha incredulidade e buscar por ele. Eu vou te mostrar um exemplo muito interessante. Livro de 1 Reis, capítulo 13. Narra uma história linda. Escute. Fala de um profeta, de um homem de Deus. A Bíblia o chama. Esse homem recebeu uma missão. O reino de Deus, Israel, se dividiu. O povo foi para um lado, o povo foi para o outro. Quem queria servir a Deus estava no reino chamado Judá. Daí, judeus. Quem não queria se voltou para o reino do norte, chamado por muitas vezes Israel. O reino do norte, ele era governado por um homem chamado Jeroboão. Nome estranho, né? E o reino do sul, chamado de Judá, era governado por Roboão. Era o filho de Salomão. Olha aí, tá vendo? E Jeroboão percebeu que o povo estava deixando o seu reino para ir para Jerusalém, aonde tinha o templo do Senhor. Porque quando as pessoas chegavam no templo de Deus, eles percebiam que deveriam estar naquele local, porque aquele local era o local de buscar a Deus. Você entendeu isso aqui? Quando eu chego na casa de Deus, é que eu entendo o que Deus tem para a minha vida. E o Jeroboão percebeu isso e disse, vou perder o meu reino. Então eu vou fazer o seguinte, vou levantar aqui uma disputa, um templo parecido com aquele. Eu vou levantar sacerdotes que façam as mesmas cerimônias que é feito lá em Jerusalém. E eu vou construir uma capital, o nome dessa capital é Samaria. Entendeu? Porque os samaritanos nunca se dão bem com os judeus. Olha aí. E ele construiu ali uma réplica. Eu queria fazer com que as pessoas não fossem adorar a Deus e ficassem por acolá. Então ele começou a levantar deuses falsos. Começou a fazer cultos pagãos. Começou a levantar sacerdotes como ele queria. E começou a adorar a Deus de forma de mentira. Deus não gostou da história. E ele levantou um homem, é chamado na Bíblia de homem de Deus e pronto. A ordem para Deus foi o seguinte: levanta, sai de Judá e vá até Samaria, não é muito perto. Chegando lá, você vai falar uma palavra ao rei Jeroboão, da minha parte. Naquela cidade não aceite hospitalidade alguma, não beba nem água, não coma naquela cidade. Chegue lá, lance a minha palavra e venha embora. O homem saiu com essa missão. Marchou com fé, tinha a palavra de Deus na vida dele. Se quisesse água, levasse de Judá. Quisesse comida, levasse de lá.
E ele saiu rumo a fazer o que Deus tinha lhe mandado. Chegando lá, ele viu o rei oferecendo sacrifícios a um deus pagão sobre um altar de mentira. O homem de Deus levanta sua voz e diz: ora, Jeroboão, o Senhor me enviou com uma palavra até vocês. Escute-me todos de Samaria, porque Deus, o Senhor, levantará um filho de Davi lá no reino de Judá. E ele quando se levantar, ele vai destruir esses sacerdotes. Ele vai fazer com que ossos humanos sejam queimados sobre esse altar de mentira. O nome dele é Josias. Ele profetizou o nome de Josias ainda muitos anos para frente. Josias, eu já preguei sobre ele. O Jeroboão ficou encabulado porque ele estava envergonhando o rei na presença de todo mundo. E ele disse: para que você saiba que eu vim da parte de Deus, que eu estou fazendo a vontade de Deus, esse mesmo altar vai partir-se no meio e a cinza vai cair no chão. Meu amigo, foi o homem terminar de falar, o altar se quebrou no meio. O altar é feito de pedra, irmão. A pedra se partiu e as cinzas do altar das oferendas que era oferecida caiu toda no chão. O rei, invocado, achando que tinha poder, levantou a mão para dar ordem para os soldados matarem o homem de Deus. Quando ele levantou a mão para dar ordem, a mão ficou seca. Aleluia! Seca, dura, secou. O rei não podia mais trazer a mão de volta. Não podia mais dar a ordem. Cadê? Como é que o rei agora ficou com medo? Homem de Deus, me perdoa. Pede para o Senhor fazer com que a minha mão volte a ser como dantes. Sabe, ele foi tolo nessa oração. Porque ele deveria ter pedido para Deus transformar o coração dele. Mas os homens é tão preso na ganância, ama tanto a ganância que ele teve medo de perder o reino que ele tinha. Não, porque se eu me voltar para Deus e disser que Deus é verdadeiro, eu perco o meu reino. Não pode ser, não. Meu braço tem que voltar de volta. O homem de Deus disse: eu vou orar ao Senhor. Orou, o braço voltou ao normal. O rei olha para ele e diz: homem de Deus, vamos para minha casa, vamos para o palácio. Lá você vai beber, comer e se alegrar comigo. Deixa eu te abençoar. Ele tinha a palavra de Deus no coração. Foi o que Deus disse: não coma e não beba neste lugar. Por que Deus disse isso para ele? Porque Deus sabia das oferendas que poderiam corromper o coração do homem. Está me ouvindo? Cuidado com a oferenda. Cuidado, porque pode corromper o seu coração. Você vê a fé do homem? O homem olha para o rei e disse: nem se você me desse metade do seu reino. Oh, glória! Estava com Deus. Ele estava com Deus. Com Deus a gente pode tudo. Sem Deus a gente já não é nada. Não consegue nem sobreviver. Ainda que você me dê metade do seu reino, eu não vou, porque o Senhor me disse que eu não bebesse nem água, nem comida, eu comesse nessa cidade. Foi embora. Aleluia. Caminhou de volta para Judá. Após um profeta velho, a Bíblia chama de profeta velho. Os filhos chegaram e disseram: meu pai, aconteceu uma coisa extraordinária. Aconteceu assim da parte de Deus. O profeta velho sabe o que disse? Eu preciso conversar com esse homem. Por qual caminho ele foi? Foi por tal caminho. Colocou a cangaia no jumento e saiu atrás do profeta. Encontrou o profeta debaixo de uma árvore descansando. Aqui é onde vem o perigo. Homem de Deus, volta para minha casa. Você vai lá comer, beber e descansar. O homem de Deus disse: não, porque o Senhor me disse assim. Ele disse: não, mas eu também sou profeta de Deus.
anjo do Senhor apareceu a mim e disse que você podia voltar comigo. Ah, meu Deus. O profeta, o homem de Deus, se iludiu pela palavra do profeta velho e voltou. Foi com ele para sua casa, comeu, bebeu, descansou, se alegrou. Em seguida recebeu uma palavra nada agradável. O profeta velho entrou agora em profecia e disse para ele: porque desobedeceu à vontade de Deus, porque você não deu ouvidos à palavra do Senhor, você não tinha ouvido da parte de Deus que não deveria beber nem comer nessa cidade, porque você desobedeceu à palavra de Deus, agora você vai morrer, você não vai viver. A Bíblia diz que no caminho que ele voltava para Judá, um leão pulou em sua frente, o matou e ficou ao pé do seu corpo, pastorando, esperando alguém vir no corpo dele. Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Muito. Quando Deus fala, Ele tem essa credencial. Quando Deus fala é pela palavra. Deus nunca vai entrar em contradição. Muitas pessoas que eu tenho acompanhado na minha vida, que o Deus que eles servem ou que elas servem, fala hoje uma coisa e amanhã de noite ele muda o que falou de manhã. Ele diz que vai abençoar as pessoas desse jeito, dessa forma, mas de noite ele diz que não vai abençoar mais. Pessoas que têm uma fé que não vale nada, que é como as ondas do mar, que batem e voltam para trás. O homem de Deus, quando estava debaixo da vontade de Deus, você viu o que ele fez? Prodígios e maravilhas, porque ele estava debaixo da vontade do Senhor. Mas quando ele perdeu a proteção de Deus, os animais o devoraram. Quando ele perdeu a graça de Deus, por quê, pastor? Será que Pedro usou a semelhança de leão? Quando ele disse que o nosso inimigo é como um leão feroz, que anda ao nosso derredor, procurando a quem se pode tragar. Será que Pedro baseou nessa história? Porque esse leão achou uma brecha, e quando ele achou a brecha, ele devorou. O nosso inimigo é do mesmo jeito. Não é que ele não está te observando, não é que ele não queira te despedaçar, é porque ele não pode. Ele não tem autoridade enquanto a gente está debaixo da vontade de Deus. Mas ele é louco para você sair. Ele é louco para te seduzir, para você caminhar para outro lado e ele poder te pegar. Isso é sério. Irmãos, eu já vi muito profeta dizendo isso. Tenho certeza que Deus está nesse negócio. Amanhã quando quebra, o negócio não dá certo, aí diz, não, é porque não era para ser. Que não era para ser? Tu não disse que Deus disse que era? Quando Deus dá uma palavra basta. O profeta achou que Deus anda falando. Não, na verdade, manda um anjo aí falar. Você vê isso aqui? Quando eu falo para você ter medo da revelação de homem, aí às vezes você pensa que o pastor está exagerando. Pastor, mas a revelação ali, aquele irmãozinho falou para mim, revelação grande foi a revelação, mas pode destruir. Como é que você vai saber se é da parte de Deus ou não? Como era que esse homem aqui teve o discernimento? Um anjo apareceu para um homem que se dizia profeta, e você viu a profecia dele? Homem de Deus, eu também sou profeta. Um anjo me apareceu, e quando ele me apareceu, ele disse, vai até o homem de Deus e chama ele para a sua casa. Deve ter sido mais ou menos assim a profecia dele. Ele deu ouvidos. Nunca troque essa verdade, ainda que um anjo se materialize na sua frente,
ainda que ele venha a se materializar, a dizer, eu vim da parte de Deus, se não tiver em conformidade com a palavra, tenha como anátema, maldito, não quero ouvir o que você tem a me dizer, porque entra em contradição. Não é à toa que Paulo que Paulo parabeniza a igreja de Corinto por ela testar os espíritos. Testava por isso aqui, ó. Rapaz, a tua palavra não condiz com as escrituras, então tu está mentindo. Irmãos, tu já viu falar do sacrifício de tolo? Sacrifício de tolo é aquele que você faz só de besta. Vocês às vezes chamam enxugar gelo. Não tem como enxugar gelo não, né? É de besta. Eu vi num dia passando um vídeo, uma mulher aguando o jardim dela, debaixo de chuva. Eu digo, vai, que doidice é essa? Tem pra quê aguar uma plantação debaixo de chuva? Essa é doida, não é? Meu tio chegava na minha casa, aí nós ia muito dele. Ele aproveitava lá na minha... Ele mora na zona urbana, ele vai estar ouvindo aí, vai lembrar. Tava na zona, ele mora na zona rural, nós moramos na zona urbana, né? Cidadezinha. Aí ele chegava lá e lavava a moto, depois voltava para casa. Ô vantagem, chegava lá a moto, mesmo jeito. Era muito, né? Não é muito vantajoso não. Não é muito vantajoso fazer o sacrifício de tolo. A palavra de Deus diz assim, se você crê no Senhor, será salvo tu e a tua casa. Aí alguém chega para você e diz, Deus está me falando, se você der R$1.000 nesse voto aqui, Deus vai salvar a sua família. Não, Deus vai salvar a minha família, porque é uma promessa dele, e não tem homem que possa revogar ao que Deus falou debaixo dos céus. Aleluia, tu está entendendo esse milagre aqui? Essa é a verdade. Em quem você tem edificado a sua fé? O homem de Deus tinha edificado na palavra no começo. Eita, você entende o que aquele homem fez? E aí, rei, já que você tem autoridade, olha a tua mão seca aí, a mão do rei, ó. O rei com medo, o povo com medo da autoridade do homem, porque ele estava debaixo da vontade. Quando ele decidiu ouvir a vontade da voz, decidiu deixar de ouvir a vontade de Deus, para ouvir vontade de homem, meu amigo, foi a morte. Você viu como tem semelhança? Meu coração se enche de tristeza quando eu lembro das pessoas que já estiveram entre nós, que começaram a cavar. Cava, meu irmão, cava, minha irmã, alicerça a tua fé. No começo trabalhava com vontade, cavavam, porque estava edificando um local que futuramente ia responder pela sua segurança. Mas o negócio foi ficando difícil. A palavra de Deus estava difícil de aguentar ela, porque ela trazia verdade. Tinha que ter alguma coisa mais fácil. Aí o profeta velho chegou. Os profetas velhos que estão em todas as esquinas, às vezes param uma pessoa no meio da rua e começam a lançar palavras, tentando tirar você, tentando afastar você do que você está fazendo. Não, esse pastor aí não sabe nem o que diz. Eu estou sentindo um negócio aqui. Um negócio, estou todo arrepiado, olha aqui. É assim? Olha o que Deus está me dizendo aqui, varão. Varão, Deus me mostrou agora com você um negócio. Que negócio, homem de Deus? Deus me mostrou aqui um negócio. Deus está um mistério, eu não sei bem, irmão, mas Deus me mostrou uma palavra com o nome Vitória. É mesmo, Vitória, eu preciso. Deus me mostrou uma palavra
estava um negócio dourado, um banho dourado sobre a sua vida. Ah, é mesmo? É mesmo? Irmão, eu vou contar um testemunho. Todo testemunho tem um acréscimo de pelo menos 90% na mentira. Sabia disso? Diz aquele ditado, quem conta um conto aumenta 10 pontos, é assim? Diz que o camarada, eu vi uma coisa interessante, que uma pessoa estava perto uma da outra como se fosse numa rua. Aí um chegou para o outro e disse, vamos jogar bola. Ele disse, rapaz, eu não vou não, que eu machuquei ali meu pé, ó. Estou com o pé assim meio machucado, eu não vou hoje não. Aí ele caminhou um pouquinho na frente e encontrou mim, cadê fulano? Rapaz, está com o pé só o resto. Aí o outro disse, fala-me Deus. Correu na frente, e aí o outro disse, e aí, vamos jogar? Ele disse, fulano está com o pé para ser amputado. O outro correu na frente e disse, misericórdia, vai amputar o pé. Chegou para o outro, bateu no ombro e disse, então morreu. O que, homem? Eu falei com ele lá e... Foi. Aí aumentando. Os testemunhos, eles é melhor ser vivido. Vivido. É cheio de pessoas que contam com palavras que você fica imaginando, se eu fizer desse jeito, Deus vai me abençoar. E se não foi daquele jeito que aconteceu? Eu te contei do irmão que contou o testemunho do carro novo, que conseguiu. Vale a pena eu contar de novo. Então chegou na igreja com um carro zero, novo, com plástico no banco. Sabe como é, né? Cidade pequena, nós diz lá, bicho é tão novo que nem com a placa tá. Porque tem um tempinho para botar a placa. O irmão pegou o microfone com autoridade, subiu no altar e disse, lembra do meu carro? Eu lembrava que eu andava com ele, era um carrinho caindo nos pedaços, era todo canto que ele pegava não, por isso que só parava em descida. Quando você vê um camarada parando o carro na descida, porque ele não é bom, sai de perto que vai ser preciso você empurrar. Carro novo, pegou o microfone com autoridade e disse, Deus me deu esse carro aí. Daí, para quem não crê no milagre do Senhor, eu vou confessar ao irmão que eu digo, Deus? Lembrei do Salmo 73, né, de Asaf. Deus é bom para com todos, mas quanto a mim, por que o Senhor dá a todo mundo e não dá para mim, Senhor? Me aproximei do irmão e disse, ei, servo, parabéns pela sua vitória, parabéns pela sua conquista, Deus foi fiel na sua vida. Ele disse, irmão, agora falta só eu ter condição de pagar as 73 prestações com que eu financiei ele. Você viu? Aí eu digo, vai para lá, doido. Você contou um milagre que todo mundo pode ter. Você está entendendo o que eu estou falando? O camarada não conta a você como conseguiu, ele conta que tem. Aí você diz, comprou um carro, comprou uma casa, comprou. Só que ele financiou e vai viver um bocado de tempo com a faca, ó, no pescoço. Mas você pensa que a sua fé é em vão, porque você talvez não conseguiu o que ele conseguiu. Não foi em vão sua fé, foi um livramento que Deus te deu da prudência. Porque com pouco tempo depois, o irmão estava andando meio que escondido, porque queriam levar o carro dele para contar uma benção no outro canto. Você está vendo o que eu estou falando? Não era bênção. Não tenha medo de edificar sua fé na palavra. Você aqui não vai ouvir mentira da minha parte. Eu vou dizer para você que é difícil cavar, mas que é possível. E que no final, do mesmo jeito que fulano ou cicrani supostamente conseguiu, você vai conseguir. Só que com a diferença. O mundo pode não ver porque só vê a parte de fora. Mas você vai ter alicerce.
E se vier a chuva, se vier a tribulação, se vier o tormento, a sua casa vai se pôr e vai permanecer de pé, porque você firmou ela na fé que há na palavra de Deus. E não tem diabo, não tem demônio, não tem nada que possa derrubar aquilo que o Senhor Deus ajudou você a edificar. É como diz a palavra: em vão edifica os edificadores, se o Senhor não tiver para edificar. Em vão vigia os sentinelas, se o Senhor não tiver para vigiar. Aplauda o Senhor Deus e com palmas fortes para o Senhor Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé.